Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa cobertura de provas da Medway, a maior cobertura de provas do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor de cirurgia aqui na Medway e cirurgião geral, fiz minha residência na Unifesp, mas estou aqui hoje para falar com vocês sobre as nossas apostas e dicas para o Hospital Israelita Albert Einstein. Sim galera, eu sei que o Einstein é a primeira opção para muitos de vocês. Então, nesse momento, o que eu quero falar é que confiem no que a gente vai discutir nessa nossa cobertura de provas. Foram mais de 300 alunos da Medway aprovados. Para vocês terem ideia, 48% da galera que está fazendo residência lá estudou com a gente. Nós, do time de professores, olhamos com carinho para cada uma das provas, para cada um dos anos, para tudo que já apareceu, para a gente realmente dominar o padrão de cobrança e entregar os detalhes que vocês precisam saber para mandarem bem e irem fazer a prova tranquilos de que tudo vai estar coberto. Sem me alongar mais, vamos entrar nos detalhes de como é a prova de cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein. E sim, nós temos questões mais diretas. E por diretas, não entendam que os enunciados são curtos, não. Galera, na realidade, a gente tem enunciados variáveis. Vão ter aquelas questões que o enunciado vai ser curto e vão esperar uma resposta bem direta ao ponto, num padrão mais de memorização. Nós vamos ter também questões com os enunciados um pouquinho mais longos, que vão exigir da gente um raciocínio. Na verdade, esse é o padrão que a gente mais vê aparecer nos últimos anos e ganhar força no Einstein. Então, se eu tivesse que apostar para a nossa prova de 2025, eu apostaria num padrão de enunciados um pouquinho mais completos, com exames, com informações pertinentes, como a gente vai ver em algumas questões que eu trouxe aqui para vocês. E lógico, ano passado a gente teve uma prova recheada de imagens, acredito que esse ano vai se manter do mesmo jeito, então o que cabe a nós é irmos preparados para isso, entendendo que todos os dados que vão estar ali no enunciado, junto com um detalhe da imagem, alguma coisa que a gente possa observar ali na imagem, vão fazer a gente chegar na resposta certa. E para a gente chegar à resposta certa do Einstein, normalmente o que vão cobrar da gente é o próximo passo ou a conduta definitiva. Como assim, Daniel? A questão vai fazer a gente ir raciocinando, galera. Raciocinando a partir das informações que estão sendo fornecidas, com essa associação com a imagem que eu falei para vocês, para que a gente saiba qual é o próximo passo no cuidado do paciente, qual exame a gente vai solicitar. Será que a gente já vai partir para uma conduta cirúrgica ou não cirúrgica? Será que existe alguma medicação que vai entrar no contexto que eu vou precisar prescrever para esse paciente? Sempre fazendo a gente ter um raciocínio, focando em entender o diagnóstico para que a gente acerte o que está sendo cobrado da gente. Às vezes vão pedir o diagnóstico direto ao ponto sim, tá? Mas não tem sido o padrão mais comum do Einstein. A gente tem que saber o diagnóstico para conseguir chegar na resposta certa. Foi uma prova muito difícil ano passado. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui assistindo passaram por essa prova do ano passado, mas saibam que esse ano, o que eu acredito é que a gente vai ter um retorno à normalidade. Por quê? Porque é isso que a gente vê acontecer com as provas de residência. Às vezes a banca pesa a mão no ano para dar uma segurada no próximo. Respirem fundo. Vocês dominaram a prova difícil, estudando ela repetidamente, fazendo as questões várias e várias vezes. Então, o que vier aí para vocês vai estar no bolso. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar as questões. Belezinha? E o que vale a pena a gente passar o olho nessa reta final para o Einstein? Trouxe alguns assuntos super pertinentes que eu quero bater aqui com vocês. Não tem como se preparar para essa prova sem começar falando de abdômen agudo obstrutivo. É super importante. Trouxe um detalhe a mais de abdômen agudo inflamatório para a gente agregar conhecimento também. E a gente finaliza as nossas apostas e dicas falando de cuidados e complicações pós-operatórias, porque naquela pegada de raciocinar para entender o diagnóstico,
normalmente a gente tem que também saber o que pode acontecer com esse paciente caso a gente tenha uma conduta cirúrgica e frente à principal opção terapêutica ali, quais podem ser as complicações. Calma, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar sobre abdômen agudo obstrutivo. Sem dúvida nenhuma, galera, esse é o assunto que mais cai na prova do Einstein. Esse ano não deve ser diferente, deve aparecer de novo, tá? Abdômen agudo obstrutivo. Às vezes ele vem disfarçado com uma complicação pós-operatória, às vezes ele vem disfarçado como uma questão de tumores do aparelho digestivo, mas a gente vai estar atento para fazer o que precisa ser feito pelos pacientes e acertar a questãozinha. Quando a gente está falando de abdômen agudo obstrutivo, a gente tem que lembrar que existem os principais tipos, as obstruções altas e as obstruções baixas. Quando a gente tem obstruções altas, a gente está falando de distensões de delgado, galera. Aqui na imagem a gente vai ver empilhamento de moedas, a gente vai ver uma distensão mais central. Normalmente, as alças vão estar menos calibrosas. Todos esses detalhes vão ajudar a gente a diferenciar das obstruções baixas, em que a gente tem distensão do cólon. A gente não vai ver o empilhamento de moedas clássicos, não, a gente vai ver uma alça mais calibrosa, distendendo mais na periferia com o surgimento das austrações. É difícil da gente conseguir diferenciar quando a imagem é ruim, quando o raio-x não está bem apresentado, mas no Einstein a gente vai conseguir olhar para a imagem e falar, opa, tem empilhamento de moedas, está bem na meiuca da barriga, opa, está mais na periferia, eu sei o que está acontecendo aqui, eu vou direcionar o meu raciocínio a partir de agora. Com um detalhe a mais, que também é uma aposta aí, volvo de sigmoide é uma obstrução em alça fechada, que nós chamamos, porque nós temos uma torção do mesosigmoide no próprio eixo, quando ele está muito longo, muito largo, muito redundante. Isso faz com que a gente tenha a clássica imagem em grão de café, ou U invertido. Eu sei que muitos de vocês chegam nessa época do ano, começam a embaralhar as coisas, não confundam volvo de sigmoide com volvo de seco. Se a alça tiver grandona, galera, sem aparente nenhum ponto fixo mais extenso, é volvo de sigmoide, tá? Se a alça tiver um pouquinho menos calibrosa, às vezes com um ponto fixo mais baixo aqui, mais à direita no paciente, fazendo como se fosse um J invertido, aí a gente estaria falando de volvo de seco. Mas, imagem eu falei para vocês que vai ser importante, só que sempre vão ter detalhes no enunciado para a gente ir fazendo associações mentais e chegar no que a banca quer que a gente chegue. Quais são essas associações? Trouxe uma tabelinha bem legal. Quando a gente tem um enunciado comentando com a gente sobre cirurgia abdominal prévia, primeira coisa que tem que vir na nossa mente, as bridas. Normalmente, bridas vão ser obstruções de delgado, por algum pontinho ali, alguma região num manejo que a gente fez, manipulando as alças, que acabou, quando ela tentou vencer, não conseguiu, e aí dá uma apertada, faz uma brida. Mas como eu estou falando para vocês, é só alguma coisa de manejo e a gente vai falar sobre esse manejo já já. Cirurgia abdominal prévia tem que vir na nossa mente bridas de cara. Se o enunciado começar a falar de fezes afiladas, sangramento anal, tá com fezes com raio de sangue, nós temos que pensar em neoplasia coloretal. E quanto mais detalhes o enunciado for dando, mais a gente consegue fazer a associação com alguns tipos específicos de tumores do aparelho digestivo. Por exemplo, se falar que no toque retal sentiu uma massa, nós estamos falando de um provável adenocarcinoma de reto. Aí a gente vai conseguir entender o diagnóstico para oferecer a melhor proposta terapêutica. Histórico de litíase biliar, um paciente que fala que eventualmente se alimentava, sentia dor no hipocôndrio direito repetidas vezes e agora está distendidaço. Nós temos que pensar no íleo biliar. Abaulamento inguinal, nem se fala. A associação entre abdômen agudo obstrutivo e hérnias da parede abdominal tem uma prova que é muito forte, que é na prova do Einstein. Eles adoram fazer essa associação, hérnias e abdômen agudo obstrutivo. Então a gente tem que saber que isso vai estar presente ali no enunciado também. Nos pacientes pediátricos, íleo meconial, mas também a intussuscepção intestinal, com as fezes em geleia de framboesa, dá para a gente rechear bem ali, a gente não, né? A banca colocar os detalhes
que eles querem para a gente chegar nesses diagnósticos. Pós-operatório de cirurgia abdominal, se for uma coisa mais precoce, a gente pensa em ilho paralítico, tá? Se for alguma coisa que levou um tempo para acontecer, o paciente teve uma cirurgia no passado, alguns meses, a gente volta para cá. Não confunda esse intervalo de tempo. Existem bridas precoces? Existem. Sim, existem alguns pacientes que vão ser operados e logo depois da cirurgia ali já vão evoluir com uma distensão abdominal. Quando a gente vai entender o que está acontecendo, tem o stopzinho, aquele ponto que eu falei que a alça intestinal teve um pouquinho mais de dificuldade para vencer. Aí a gente vai pensar numa brida precoce. Mas para isso, o que a banca vai ter que fazer? Vai ter que dar uma imagem para a gente, mostrando esse ponto de stop. Pode ser que apareça. Não mude nada na conduta que a gente vai falar já já, mas vão fazendo essas associações mentais aí na mente de vocês. Paciente grave na UTI, séptico, chocado, síndrome de Ogilvy, paciente acamado em casa de repouso, fecaloma. E a conduta, Daniel, o que a gente vai fazer para cada um deles? Bom, o manejo geral começa igual, jejum, sondinha e soro. Jejum, sondinha e soro. A gente vai corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, vai deixar essa sonda ali, não para fazer com que o paciente esvazie o ar que está lá dentro, não. Na verdade, o que a gente quer com a sonda, galera, é impedir que o ar que o paciente está deglutindo, que nós estamos deglutindo a todo momento, acumule mais e piore ali o quadro. A gente vai dar esse momento de tranquilidade para o intestino, para conforme a peristalse aconteça, a gente ver se ela consegue vencer o ponto de obstrução que se formou, por exemplo, numa brida. Normalmente, as bridas a gente consegue manejar de forma conservadora. Se a gente não conseguir vencer essas bridas, a gente não, né? O próprio paciente não conseguir vencer essas bridas em 48, 72 horas, a depender da literatura, está indicado a desfazeção dessas bridas de maneira cirúrgica. Assim, a gente vai entrar e vai desfazer as bridas cirurgicamente. Acho que não existe essa palavra, né? Mas tá, tudo bem. Voo de sigmoide é uma aposta pessoal. Não sei porque eu estou sentindo que vai aparecer um voo de sigmoide esse ano. Nós temos que lembrar da descompressão colonoscópica. E aí, quando o colonoscopista for entrar ali com o aparelho, já vai procurar se tem algum sinal de isquemia, porque se tiver sinal de isquemia importante, perfuração, complicações, nós vamos precisar de cirurgia também, uma reto-sigmoidectomia para tirar aquele segmento do meso redundante que fez ele torcer. Fecaloma, nós vamos fazer o toque retal, tentar tirar manualmente essas fezes impactadas, se elas estiverem tocáveis no exame. Vou aprofundar isso um pouquinho mais com vocês na questão já já. Ilho paralítico, normalmente no pós-operatório, o paciente, o que nós temos que fazer? Esperar e falar para o paciente, olha, tá tudo bem, a gente mexeu muito nas suas alças, mas vamos ver o que vai acontecer. Tenta comer devagarzinho, toma um café, masca chiclete. Sim, esses detalhes de que a cafeína e a goma de mascar estimulam a peristalse e diminuem o ilho paralítico já apareceram na prova de R+ do Einstein. Podem puxar alguma coisa também para a prova de acesso direto. Bridas nós comentamos, hérnias normalmente as bancas vão fazer a associação com uma hérnia encarcerada ou estrangulada, então a gente tem que estar atento no enunciado, a descrição do exame físico, ver se tem sinais de encarceramento ou estrangulamento para decidir sobre a melhor conduta cirúrgica. É por isso que tem 2 asteriscos aqui, porque vai ser muito pelo que a banca coloca para a gente sobre o que está acontecendo. Ilho biliar, a gente vai precisar entrar, fazer uma enterotomia, tirar aquele cálculo que está impactado na válvula ileocecal para operar também. E as neoplasias, eu falei também, a gente tem que estar atento ao subtipo específico e oferecer a melhor conduta para o paciente. Se é um paciente que já foi investigado oncologicamente, às vezes a gente consegue até mesmo operar num contexto de obstrução intestinal. Agora, se não foi investigado, não tem colonoscopia, não tem biópsia, não tem nada, galera, é descomprimir e mandar esse paciente para a galera da onco ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Vamos ver uma questãozinha sobre isso? Einstein, São Paulo, 2022, uma senhora de 68 anos procura o pronto-socorro por dores abdominais em cólica, mais localizadas em baixo ventre e dificuldade para evacuar, que foi piorando ao longo dos últimos 6 meses. Vinha evacuando a cada 4 dias, sendo que atualmente está 1 semana sem evacuar. Meu Deus do céu, como é ficar 1 semana sem evacuar? Graças a Deus eu não sei, deve ser muito ruim. Queixa-se ainda de náuseas e vômitos, não tem antecedentes relevantes, eu duvido, né? 108 anos a gente já acumulou alguns quilômetros nessa vida. Refere tabagismo, um maço por dia, já é um antecedente relevante, né? Tabagista. Por mais de 20 anos.
nega febre, refere emagrecimento de 10 quilos, de 80 para 70 nos últimos 6 meses, está desidratada, tem distensão abdominal sem peritonismo e fez a radiografia ilustrada a seguir. Antes da gente ver a imagem, o que eu quero que vocês puxem da prova do Einstein é o raciocínio em cima dessa questão, é entender que aqui tem vários dados, uma senhora de 68 anos, tabagista, está perdendo peso, tem que pipocar câncer na nossa cabeça, tem que ser iluminado ali para a gente pensar, opa, isso aqui pode se tratar de uma paciente oncológica, deixa eu ver o que está acontecendo nessa imagem para ver o que vai ser cobrado de mim. E aí quando a gente olha o raio-x que foi dado para a gente, dá para ver o câncer? Não. Dá para ver alguma alteração específica? Não. O que dá para a gente ver é só que tem muitas, mas muitas fezes acumuladas pelo cólon dessa paciente. E até lá embaixo, tá? Até lá embaixo é muitas fezes mesmo que tem aqui, galera. Ou são muitas fezes, como o português bonito manda falar, né? Galera, não tem muito o que a gente discutir. A banca vai querer da gente a conduta nesse momento. E aí a gente tem que olhar alternativa por alternativa e entender o que está sendo cobrado para chegar na melhor resposta. Vamos junto ver isso. A banca vai lá, pede a conduta para a gente lê na letra A, tomografia de abdômen e pelve. E pensa, é exatamente isso que eu preciso. Eu estou pensando em câncer para essa paciente. Eu vou fazer uma tomografia para entender melhor o que está acontecendo antes de prosseguir com a proposta terapêutica. Cuidado com a letra A de armadilha, porque eles colocam aqui um contraste por via retal. Vocês acham que o contraste por via retal nessa paciente vai ajudar em alguma coisa? A gente pode ver ele chegando só até um ponto, o ponto que está acumulado fezes. Isso não vai falar para a gente se tem câncer mais para cima. Então, respirem fundo, não vão direto na letra A, leiam as próximas. A letra B fala de preparo anterógrado para colonoscopia. Anterógrado, de cima para baixo. A paciente está obstruída. Se a gente tentar fazer um preparo anterógrado para colonoscopia, a gente vai só acrescentar mais coisas para piorar a obstrução dela, ela ficar pior ainda, eventualmente ficar até mais grave. Aí a gente tem na letra C, lavagem retal inicialmente, vamos segurar essa, e na letra D, laparotomia de urgência. Essa aqui faz sentido, galera. Laparotomia de urgência, né? Vamos lá, vamos operar essa senhorinha sem saber o que ela tem, tirar essas fezes com a mão. Claro que não! A gente não vai tirar as fezes com a mão. Não faz sentido a gente operar uma senhorinha sem a gente entender o que está acontecendo. Eu concordo com quem na letra A raciocinou que a gente vai precisar do exame de imagem, de uma tomografia para entender o que está acontecendo, mas tem a melhor alternativa e o Einstein vai ser assim. Ele vai trazer a melhor alternativa para vocês. Procurem ela, falem, beleza, essa aqui até faz um pouquinho de sentido, mas tem a letra C. Tem a letra C que fala lavagem retal inicialmente. É a melhor opção, galera. Tem muitas fezes ali. Tem fecaloma. A gente vai tocar, vai ver se a gente consegue quebrar um pouquinho, mas com aquele raio-x, um dedo não vai ser suficiente, nem 2, nem 3, pelo amor de Deus. Não adianta ficar tocando elas várias vezes. A gente vai precisar lavar, ver o quanto sai de fezes, para depois fazer um exame de imagem, entender o que está acontecendo e avaliar a melhor proposta terapêutica, que às vezes a gente vai resolver o quadro da obstrução do fecaloma, vai ver que, opa, era alguma coisa do mal acontecendo, vamos entender oncologicamente para depois operar. Esse é o raciocínio. Essa é a linha de pensamento que vocês vão ter que ter para chegar na resposta certa. Beleza? Vamos avançar para o próximo assunto de abdômen agudo inflamatório. Eu queria falar com vocês sobre colecistite. E sim, a gente vai falar sobre tratamento, que é o que a banca do Einstein mais gosta de cobrar da gente. É um quadro de abdômen agudo inflamatório chegando num pronto-socorro da cirurgia geral. O que a gente vai fazer? Jejum. Eventualmente, se a gente precisar operar, a gente vai ter que deixar esse paciente de jejum. Vamos hidratar, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos. Vamos começar tratando os sintomas. É um paciente que chega com muita cólica, eventualmente febre. A gente precisa controlar esses sintomas. E não podemos nos esquecer do antibiótico, galera. Nem toda colecistite é bacteriana, tá? Nem toda colecistite é bacteriana. Mas para a gente chegar nessa conclusão, a gente precisa dos exames laboratoriais, às vezes a gente precisa até mesmo de visualização intraoperatória do aspecto da vesícula para falar, realmente não tinha uma aparência ali de uma colecistite purulenta com muito pus, então provavelmente não era bacteriana. A gente precisa dessa associação de fatores. Então, no manejo inicial, o antibiótico vai fazer
parte. Para a gente esquematizar esse raciocínio, vamos montar juntos um fluxograma falando principalmente de colestite aguda litiásica, que é o que mais aparece no Einstein, mas eu vou pontuar algumas coisas com vocês sobre a alitiásica também, tá? Vamos começar por aqui. Internação mais suporte é a nossa primeira medida ali. O paciente vai chegar no pronto-socorro, a gente vai falar, a gente vai lhe internar e fique de jejum que a gente vai decidir se a gente vai lhe operar. E é exatamente isso que a gente vai ter que começar a pensar agora. Se a gente vai operar ou não o paciente. Tem presença de gangrena, necrose, perfuração da vesícula ou colestite enfisematosa? Se sim, acabou. Vamos para a mesa, a gente vai precisar resolver, tem que resolver. Mas na maioria dos casos não vai ter isso aqui, tá? Não vai ter. E aí, uma das formas da gente conseguir segmentar esses pacientes e tomar essa decisão é determinando o ASA. Essa é a forma que o UpToDate faz, essa é a forma que já apareceu em prova do Einstein. Quando a gente determina o ASA do paciente, se for um ASA baixo, 1 ou 2, a gente pode oferecer colestectomia na mesma internação, se melhora a clínica. O paciente começa a melhorar um pouquinho do quadro ali, a gente vai e opera o quanto antes. Agora, se tiver piora clínica ou ausência de melhora, é a mesma coisa das complicações que a gente viu aqui, é correr para o centro cirúrgico. Qual que é a ideia do ASA 1 ou 2? Realmente dá para operar esse paciente, tá tranquilo, vamos seguir com a colestectomia via laparoscópica preferencialmente na mesma internação. Essa é a pegada desse lado do fluxograma. Se o ASA for 3 ou 4, normalmente esse paciente vai estar um pouquinho mais grave, pode estar séptico, e aí a gente vai se perguntar, está crítico ou séptico? Se sim, se a gente levar ele para a cirurgia, a gente vai estar se complicando. A gente vai estar aumentando a mortalidade do procedimento. Então é melhor a gente fazer uma drenagem percutânea ou endoscópica dessa vesícula biliar e seguir os cuidados com um antibiótico. Afinal de contas, a drenagem percutânea vai fazer o quê? Vai tirar o foco fechado de infecção, que é a vesícula que está ali, vai drenar e assim tirar esse foco fechado de infecção e oferecer antibiótico. O antibiótico que vai conseguir penetrar ali no tecido e vai vencer as bactérias que estão maltratando o paciente. Se não, a gente vai reavaliar depois de um tempo de antibiótico terapia. Esses pacientes que são um pouquinho mais pior, né, são um pouquinho piores, mais pior é bom demais, né? Que são um pouquinho piores do ponto de vista funcional pelo ASA, a gente vai começar com antibiótico e reavaliar depois. Para quem quer bater uma fotinho dessa primeira faixa do fluxograma, só coloquei o sim ali para ficar bonito, mas vamos destrinchar essa parte daqui de baixo nesse momento. Começando por reavaliar após 1 a 3 dias de antibiótico. Se a gente reavalia após 1 a 3 dias de antibiótico, se a gente tem uma melhora clínica, a gente vem para esse lado do fluxograma. A gente reavalia o risco cirúrgico. Opa, melhorou. Aquela eventualmente comorbidade que se descontrolou completamente por conta da inflamação / infecção, agora está mais controlada, eu estou conseguindo entender o que está acontecendo, eu posso oferecer uma colestectomia eletiva. Não, o paciente continua com asa alta, está ruim, vamos para manejo não operatório. Se tiver piora clínica ou ausência da melhora, a gente vai para aquele outro lado do fluxograma dos pacientes críticos e sépticos também, galera. Drenagem percutânea ou endoscópica. Aí depois que a gente cuida desse paciente de forma não operatória, a gente avalia se ele teve melhora clínica. Se teve, a gente pode fazer colestectomia de forma eletiva, eventualmente esses pacientes vão de alta, voltam 3 semanas depois para a gente reavaliar, a gente vai ter sacado esse dreno, a gente vai entender como o paciente está e oferecer a cirurgia eletiva. Agora, se tiver piora clínica ou ausência de melhora mesmo com a drenagem, aí, galera, é aquele risco-benefício. Se a gente estava com medo de operar o paciente, porque aumentar a mortalidade, a gente está vendo que não aumentar está fazendo com que ele piore. Não operar está fazendo com que ele piore. Então é melhor a gente mandar para o centro cirúrgico e falar, é uma cirurgia de risco, o paciente está grave, mas realmente se não resolvermos agora, as chances dele só continuar piorando são maiores do que ele piorar se a gente operar. Então, vamos partir por esse caminho aqui. Beleza? Um fluxograma bem legal para a gente ir avaliando e eu vou ver uma questão com vocês sobre isso, como Einstein cobra esse raciocínio da gente, algumas coisas que eu acredito podem aparecer esse ano. Mas antes da gente ir para a questão, queria falar com vocês sobre a colecistite aguda alitiásica. Colecistite aguda alitiásica, galera, normalmente é de paciente grave,
crítico, séptico, que está na UTI, idosinho que está fazendo algum tipo de isquemia ali na região. Então é uma vesícula que está sofrida. Por ela estar sofrida, o paciente ser crítico, normalmente o fluxograma começa por aqui. Drenagem percutânea ou endoscópica. Beleza? Guardem essa informação. Para colecistite aguda alitiásica, como o paciente vai estar grave numa UTI internado, oferecer a colestectomia direto tem maior morbimortalidade. Então, normalmente, a gente vem para esse lado do fluxograma aqui. É uma aposta também que eu acho que pode aparecer aí na prova do Einstein. E falando em prova do Einstein, quero ver uma questãozinha com vocês. Vamos olhar juntos, destrinchar bastante essa questão, porque ela é relevante. Paciente com 62 anos vai ao pronto-socorro com dor em hipocôndrio direito, com irradiação para o dorso associada a náuseas e vômitos. Estamos pensando em colelitíase, colecistite, alguma confusão na vesícula biliar. Ao exame clínico, a paciente estava em regular estado geral, anictérica, com pulso de 110 batimentos por minuto, uma PA de 150 por 90, frequência respiratória de 20, no exame cardiorrespiratório sem alterações. E aí, galera, a prova do Einstein é exatamente isso. Comecei o meu raciocínio, pensei em um diagnóstico. Agora a banca vai me oferecer informações para eu saber se esse paciente está grave, não está grave, o que está acontecendo de verdade, para eu tomar a melhor conduta terapêutica. O próximo passo, como a gente estava conversando no começo da aula. E olhem como a banca faz exatamente isso, dando esses dados que eu acabei de ler com vocês. A frequência cardíaca está um pouco aumentada, 110. Então, realmente tem um sinal de infecção/inflamação acontecendo ali. Mas a PA do paciente está no limite superior, né? Está até alta. Pelos guidelines aí de hipertensão, o paciente não está muito bem controlado, né? Não parece. Mas na realidade é que ele está em vigência de um processo inflamatório, infeccioso, que está piorando a pressão arterial. E aí, quando a gente for jogar ele no fluxograma, a gente tem que considerar o que a banca falou para a gente. A gente não pode assumir outras coisas que a banca não fala para a gente. Frequência respiratória de 20, exame cardiorrespiratório sem alterações, abdômen globoso, distendido, tenso a palpação. Aí no exame físico a gente vai procurar, tem alguma complicação mais importante acontecendo? Será que vai falar que está com uma peritonite importante, difusa? Não. Tem sinal de Murphy positivo, beleza, estou pensando realmente em colecistite aguda, lembrando que a gente vai sempre encaixar no Tóquio para a gente ter a certeza de que a gente está diante do diagnóstico e oferecer o melhor tratamento para o paciente. E a banca oferece isso para a gente, né? Vai dando as informações clínicas, as informações de imagem, todas as informações que a gente precisa para ter o A mais B mais C do Tóquio ali. Leucócitos de 12.670, plaquetas de 118, FA-γ-GT, amilase e lipase, e dão até o Apache para a gente. Para que esse tanto de exame? Para a gente realmente saber, beleza, é uma infecção que está acontecendo, não tem uma disfunção renal na jogada, 1.2 para 62 anos hipertenso, tá ok, galera. Se a banca tivesse dado, olha, a creatina de base era 0,4, opa, aí a gente está entendendo que pode estar um pouquinho mais complicado o caso, mas não é. Está dando 1.2 aqui, a gente vai ter que jogar com a informação que a gente tem, que para essa faixa etária está ok. Por que dão amilase e lipase para a gente? Para excluir pancreatite aguda. E pode aparecer no Einstein uma questãozinha parecida com essa, em que, na verdade, o que vai estar acontecendo é uma pancreatite aguda. E fazer o jejum, sondinha e soro pode ser uma das alternativas. Só porque eu falei isso, pode ser que apareça pancreatite, e eu quero já fazer um adendo aqui nesse momento com vocês. Se aparecer pancreatite, cuidado. Pode ter jejum em uma das alternativas e pode ter na outra alimentar o paciente se fome. Dieta se boa aceitação do paciente. Qual que é a melhor alternativa? Dieta se boa aceitação do paciente. A gente sabe que o tratamento clássico da pancreatite passava pelo jejum, mas hoje a gente sabe que se o paciente aceitar a dieta, tiver fome, a gente pode sim já deixar liberado para fazer um estímulo pancreático. Tranquilinho, só esse adendo rápido, porque eles dão amilase e lipase justamente para a gente fazer esse diagnóstico diferencial, então pode aparecer alguma coisa de pancreatite na prova desse ano. E aí a gente avança com o Apache. A banca do Einstein adora fornecer o Apache para a gente. O Apache 2, galera, é um score de predição de mortalidade na internação, seja em UTI, seja pós-operatório. 7 é um valor
bem tranquilinho, tá? É uma predição de mortalidade bem baixa. Na verdade, quando a gente preenche o APAST com a maioria dos sinais vitais normais, ou todos eles normais, só a idade do paciente elevada vai para 7. Por isso que normalmente as bancas colocam 7. Para a gente saber que é um APAST bom. O dobro disso já seria 25% de mortalidade. O triplo disso, galera, chegaria em quase 50% de mortalidade. Então, a parte de 14, a parte de 25, 21, 25, já vai ficando mais grave. Fiquem atentos ali ao que está sendo fornecido para vocês. Aí estamos pensando em colecistite, beleza, mas falta a imagem, né? Falta a imagem para a gente conseguir encaixar tudo no Tóquio e chegar ali ao nosso diagnóstico definitivo, ao nosso diagnóstico certeiro. E aí na imagem, o que dão para a gente? Até podiam ter dificultado, ter colocado uma imagem mais difícil, mas não fizeram isso. Botaram uma imagem que a gente vê bem as paredes espessadas da vesícula, não dão a medida para a gente, mas dá para ver que está espessada. Tem líquido pericolecístico, também faz a gente amarrar todas as informações e chegar no diagnóstico de colecistite aguda. Belezinha? Aí qual é a conduta preconizada nesse caso? Na letra A, de cara, tinha colecistostomia. E muita gente pode ter pensado, é um paciente mais idoso, será que eu vou seguir por aquele lado do fluxograma da colecistostomia? Não, galera. Percebam que a banca foi dando informações para a gente de que o paciente estava bem, no exame físico dele não tinha peritonite, a hipertensão estava controlada. Estava lá escrito controlada, joguem com o que a gente tem. Colecistostomia não era a melhor alternativa. Logo na letra B a gente tinha a melhor resposta, colecistectomia por vídeo. Nossa melhor resposta ali para a gente marcar e acertar a questão. A letra C fala de tratamento não operatório com antibiótico terapia, que seria o fluxograma para aqueles pacientes que eventualmente estão um pouquinho mais graves, mas a gente quer ver como o paciente vai evoluir para tentar encaixar numa colecistectomia, aquele lá do fluxograma. E colecistectomia aberta, nenhum motivo para fazer, né? A prova do Einstein poderia ter sido um pouquinho mais malvada e colocado só colecistectomia ali na letra A, ou colecistectomia aberta, para pegar os avisados, mas aqui não tinha A de armadilha não, aqui tinha A de raciocínio. Raciocínio porque a banca queria saber se a gente sabe quando indicar uma colecistostomia. E é isso que eu tentei mostrar para vocês aí nesse fluxograma. Lembrem, se o paciente tiver crítico, séptico, grave, colecistostomia é uma alternativa importante para a gente, principalmente naqueles quadros alitiásicos, beleza? Uma aposta minha aí esse ano para o Einstein também. Vamos avançar, vamos falar de complicações pós-operatórias. E galera, complicações pós-operatórias, a gente às vezes fica perdido assim, igual o Joey. Joey is lost, we lost Joey. Porque tem abscessos, tem coleções abdominais, fístulas, drenos, tem muita coisa aparecendo aí e às vezes a gente se complica com muitas informações que podem estar no enunciado. Para a gente não se complicar, eu quero fazer rapidamente uma revisão de verdade, muito rápida, apostas e dicas, então é só para a gente relembrar que quando a gente está confeccionando enteroanastomoses, a gente vai normalmente fazer elas de forma término-terminal, com pontos separados. Isso faz com que, eventualmente, um desses pontinhos abram e a gente possa ter uma deiscência de anastomose, que é literalmente isso, o ponto soltar e ficar vazando líquido entérico, eventualmente fezes formadas, às vezes até o feijãozinho que o paciente comeu. Quando a gente tem esse ponto soltando com extravasamento de conteúdo na cavidade, que não necessariamente precisa ser de uma entero-entero, tá? Às vezes é de uma pancreato-jejunal, em algumas cirurgias um pouquinho mais complexas. Sempre que a gente tem vazamento de alguma coisa que deveria estar dentro de alça para dentro da cavidade, algumas formas de evolução podem acontecer com esse líquido que está extravasando. A primeira delas é, o conteúdo foi bloqueado, começou a vazar, mas bloquearam ele ali. Veio um pouquinho do aumento, veio uma outra alça ali e se juntaram para bloquear o que estivesse acontecendo. O que a gente vai ter a formação? A gente vai ter a formação de uma coleção, de um abscesso. E aí as bancas vão dar para a gente que se formou um abscesso. Esse é o raciocínio. Normalmente, pode acontecer também que a gente já tenha deixado um dreno ali naquela região, porque a gente sabia que a confusão podia ser grande, e esse conteúdo pode ser guiado por esse dreno, ou guiado até mesmo por uma alça intestinal que se grudou por ali, e aí a gente vai ter a formação de fístulas, beleza? Sim,
mesmo que para um dreno a gente diz que está extravasando, a gente teve uma deiscência que está fistulizando pelo dreno. Isso é importante para a gente saber que está tudo sendo bem abordado pelo dreno que a gente deixou ali vigilante. Se o conteúdo espalhou, a gente vai ter peritonite. E é isso aqui que a banca do Einstein gosta, tá? Diria que gosta dessa primeira parte aqui e dessa aqui. Gosta de formar abscessos e gosta de deixar a confusão grande para ter peritonite no enunciado. Aí aqui o enunciado vai contar para a gente sobre a peritonite, para a gente conseguir entender que vai precisar indicar cirurgia. E aqui, às vezes, vai ter uma imagem mostrando para a gente o abscesso, mostrando para a gente a coleção. Por isso é importante a gente falar delas agora. Qual que vai ser a historinha que a banca vai colocar ali para a gente? Um pós-operatório arrastado, com hiporexia, dor abdominal, incompatível essa dor com um pós-operatório normal, náuseas, vômitos, elevação dos marcadores inflamatórios, febre. Lembrem, febre no 5º a 7º dia de pós-operatório, a gente tem que pensar se não está tendo nenhuma deiscência, nenhuma fístula, nada extravasando causando isso. Como que a gente vai dar esse diagnóstico? Para os pacientes estáveis, estou suspeitando que isso aqui está acontecendo? Imagem. E aqui que a banca vai gostar, porque a banca vai trazer a imagem para a gente olhar o abscesso e decidir o que fazer. Nos instáveis, infelizmente, né, sepse, num pós-operatório, a confusão está grande, a gente vai precisar indicar cirurgia para reabordar. Então, se as informações no enunciado forem de gravidade, saibam que a gente vai precisar reoperar. Belezinha? Então, essa história, esse diagnóstico vão fazer também com que a gente chegue num tratamento proposto. Para aqueles pacientes instáveis, já falei para vocês, vai ser antibiótico com cirurgia. Antibiótico ainda não tinha falado, né? Mas sim, vai ser importante a gente dar antibiótico para esses pacientes. Nos estáveis, além do antibiótico, e essa é a minha aposta pessoal para o Einstein também, eu acho que pode ter uma imagem ali de um pós-operatório mostrando um abscesso para a gente oferecer uma forma de drenagem para esse paciente. Uma drenagem por radiointervenção, pode ser uma drenagem percutânea, por exemplo. Imaginem um pós-operatório de uma cirurgia coloretal ou de uma apendicectomia, em que fez um abscesso único, grande, antibiótico e drenagem. A imagem bonita do abscesso aparecendo ali para vocês. Belezinha? De abscesso era isso. Fístulas também vão acontecer ali por essa deiscência, normalmente vão estar sendo guiadas por um dreno de vigilância. Qual que vai ser a história na prova? Um pós-operatório arrastado, podendo evoluir com sepse, desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, saída de líquido incompatível com o dreno da ferida. E as fístulas a gente vai conseguir classificar também, galera. As fístulas de baixo débito são aquelas que têm menos de 200 ml por dia, moderado 200 a 500 e alto acima de 500. Por que que isso é importante? Porque isso vai ser fundamental para a gente entender a conduta que a gente vai oferecer. Galera, se a questão está colocando para a gente que está saindo 800 ml por um dreno que a gente deixou, ou você foi fazer um ultrassom à beira-leito no paciente e viu que está cheio de líquido, um volume alto, acima de 500 ml, o paciente está mais grave. Normalmente a gente vai precisar indicar cirurgia, mas se for pouquinho, a gente vai conseguir observar. A gente vai dar esse diagnóstico, lógico, pela história clínica, mas vamos precisar de imagens, tomografia, eventualmente uma fistulografia, se estiver fistulizando pela pele, para a gente tratar. E a maioria dos casos vai ser tratamento conservador. Pode aparecer um tratamento conservador sim na prova do Einstein, e aí a banca vai oferecer para a gente as informações no enunciado de que o paciente está bem. Está fistulizado? Sim, está, mas está bem, em nenhum momento instabilizou, ficou num pós-operatório quase que normal, só que com a fistulazinha. Como que a gente vai tratar? Jejum, reposição hídrica, correção de distúrbios eletrolíticos e suporte parenteral para evitar que extravase mais alimento por essa fístula que esteja aberta. E a gente vai avaliar também a antibiótico terapia, tá? Se no curso da evolução o paciente ficou taquicárdico, teve febre, piorou a leucocitose, ou seja, ele já vinha com uma leucocitose PCR aumentada da remite, mas piorou disso, antibiótico pode ser necessário. A gente tem que ficar atento a esses dados também. E se formar qualquer coisa que dê para drenar, e a banca pode mostrar isso para a gente numa imagem, assim como os abscessos, a gente pode fazer drenagem percutânea se necessário também. Caso a gente não consiga fazer esse tratamento conservador, e aí a banca do Einstein já fez isso antes, colocou um paciente com uma fístula grave, drenando mais de 800 ml, com peritonite, sepse, que não estava resolvendo de jeito nenhum, a gente vai
para um tratamento cirúrgico, que é realmente extirpar essa fístula e reconstruir o trânsito e a parede conforme a necessidade do procedimento que tivesse sido feito. Belezinha? Amarramos isso. Vamos finalizar então com uma questãozinha, só para vocês terem ideia de como o assunto de complicações pós-operatórias pode ser encaixado em vários outros assuntos que a gente sempre conversa que são importantes para o Einstein. Um senhor de 41 anos, tabagista e obeso mórbido, está no 4º pós-operatório de reoperação por evisceração após colectomia direita. Então ele foi reoperado porque eviscerou dessa cirurgia. Por neoplasia de cólon. Sim, neoplasia é um fator de risco para a deiscência de parede abdominal, pode ter uma evisceração, como teve aí. Na reabordagem, não foi observada a deiscência das anastomoses que foram confeccionadas, excelente, e a cavidade abdominal estava limpa. Então, realmente, foi só a aponeurose que abriu, a pele que abriu, fazendo a evisceração, né? A gente teve uma deiscência da aponeurose, uma deiscência da ferida operatória e as alças foram para fora. Esse é o conceito de evisceração. Débito do dreno, 200 ml no primeiro dia, 180 ml no segundo dia, 130 no terceiro dia e 100 nas últimas 24 horas. O aspecto está progressivamente mais seroso, está melhorando. Vamos ver as alternativas. A respeito do tratamento da evolução desse paciente, é correto afirmar que, por se tratar de reabordagem, o dreno só deve ser retirado quando deve for nulo? Negativo, galera. O dreno está ali porque foi colocado uma tela e a gente quer evitar de formar seromas ou hematomas ali naquela região para não serem um sítio de possível infecção, um local para as bactérias fazerem a festa. É para isso que a gente deixa o dreno ali. Então, sucesso. Normalmente um dreno que vai ter um gradiente ativo aí de pressão, pode ser um Portovac, excelente para isso. Na letra B, fala que a melhor opção seria ter utilizado tela em posição inlay para reduzir o tempo de internação pós-operatória e o risco de rejeição da tela. Galera, não tem diferença nos últimos estudos entre colocar a tela inlay e a tela onlay. Onlay é em cima de tudo, inlay é na meiuca, né, embaixo de tudo ali. Por que que a galera pode preferir uma ou outra? A tela onlay, quando a gente tem chance de ter complicação como infecção, é mais fácil da gente tirar caso seja necessário. Se a gente tem uma complicação numa tela inlay, é mais grave, é mais profundo, é até difícil de retirar essa tela. Então a gente tem que tomar cuidado. Não tem diferença no pós-operatório, no desfecho cirúrgico desses pacientes, mas o mais comum que a gente vê é as telas serem colocadas onlay, pré-aponeuróticas. Tranquilinho? Então não tem muito sentido nessa letra B não, tá errada. A letra C fala de colocar a tela, não modifica o risco de hérnia pós-operatória. Modifica sim, é um paciente com neoplasia sendo operado uma cirurgia grande. Já deveria ter sido colocado tela na primeira cirurgia desse paciente. Colocação de tela previne o que aconteceu com esse paciente, previne essa complicação pós-operatória. Então, mais uma aposta minha para o Einstein, pode ter alguma coisa de colocação de tela num pós-operatório muito parecido com esse aqui, que deveria ter sido colocado tela, tá bom? A letra D fala de por se tratar de reabordagem, a tela deveria ser de material absorvível? Não, galera. Material inabsorvível para a tela, Prolene, o Marlex famoso, absorvível a gente só vai utilizar nas telas intraperitoneais, porque alça não pode entrar em contato com tela inabsorvível se não fistuliza, mas com as absorvíveis está tudo bem. É um material super caro, muito difícil da gente precisar indicar em questões de prova, tá? Na verdade, nunca caiu uma questão que era para a gente marcar para usar tela absorvível. E na letra E, a drenagem está dentro do esperado, provavelmente o dreno poderá ser retirado quando o débito for caindo ainda mais para 50 ml por dia. Lindo demais, muito interessante essa questão para a gente puxar vários aspectos de complicações pós-operatórias e como eles podem aparecer dentro de outros assuntos. Falamos de bastante coisa, 3 assuntos quentíssimos para a prova. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem discutir alguma coisa a mais, não hesitem em me chamar lá no @danielaber.medway. Eu estou lá para isso, para ajudar vocês nessa reta final, e a mensagem que eu tenho para passar aqui no final dessa aulinha para vocês é que estamos juntos de verdade até o final, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo no coração de cada um de vocês.